Tá aí para enganar o povo. Tô aqui na Ilha de Patmos. Ilha de Patmos. Apocalipse, tô falando a verdade para vocês. Se vocês querem ir pro inferno, segue esses homens. Vai pro inferno. Quer ir pro inferno, segue esses homens. Ah, meu irmão, não julgue para não ser julgado. Não é isso que vocês falam, seus hipócritas? Então vamos ver o julgamento do Messias. Do Pai e do Messias. Vamos lá, pro julgamento agora, seus hipócritas. Não quer acreditar em mim? Quer acreditar no seu pastor? Lógico, acreditar em pobre. Eles, no passado, os descendentes deles, quando os profetas vieram pobres, eles mataram. Quando o Messias veio pobre, eles mataram. Quando os apóstolos vieram pobres, eles mataram. Foram eles que mataram, os descendentes deles que mataram. E vocês não aprenderam ainda que o nosso Pai envia pobre para ensinar a verdade. Não envia rico, não. Essas víboras do inferno. Vamos lá, pro julgamento do Messias. Vamos ver se seu pastor, seu padre, seu espírito está salvo. Vamos ver. Julgamento do Messias, aqui nas Escrituras. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse 21, julgamento do Messias. Não julguem para não ser julgado. Esses filhos do diabo falam isso para vocês não lerem isso aqui. Porque se vocês lerem e entender, vocês sabem que essas pragas estão tudo condenado. Vamos lá. Apocalipse 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, você está me escutando? Não quer acreditar? É covarde, vai para o inferno. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros. Feiticeiro é espírito. Fala com o demônio. Vai lá, vai no centro espírita. Vai lá, eu quero falar com meu pai que morreu, com a minha mãe, com a minha tia, com o currão. Quero falar com a minha mulher, com todo mundo. Aí o demônio vai lá, a pessoa fica... Aí nosso pai, lá do céu, permite que o demônio entre no seu corpo. E aí o demônio entra, faz a voz da sua família e começa a falar um monte de asneira. Um monte de mentira, e vocês acreditam. É isso. Nosso pai proíbe falar com o morto. Que os mortos não são mortos. Quem morreu não volta. São os demônios. São os anjos caídos que vêm, assumem o corpo da pessoa e começam a falar um monte de asneira. Se você permite que assume seu corpo, eles assumem mesmo. Se você vai nessas igrejas evangélicas, maçônicas, do diabo aí, ó, e você fica lá, aí o nosso pai vê isso e fala assim, ó, vocês querem que os demônios assumem seu corpo? Ele permite. Aí o demônio assume o seu corpo e você fica rodando igual uma pombagira, igual o diabo lá dentro. É a verdade, tá me odiando, é a verdade. Tô aqui na Ilha de Patmos, ó. 1900 anos depois, quase 2000 anos. Tô aqui, mostrando, para que vocês não estão entendendo. Eu vim aqui para mostrar para vocês entenderem. O julgamento do Messias. Quando, porém, os covardes, tá escutando a verdade, não quer acreditar, é covarde, vai pro inferno. Aos incrédulos, vai pro sistema religioso. Fica lá, se alimenta de esterco, aí se injuria, sai, ó. Eu fui no sistema religioso o tempo todo, nunca tive nada, eu tô saindo fora. Eu não quero saber mais de Deus, não. É isso que eles queriam. Que você fosse lá e saísse fora. Ou fica escravo ou sai fora de vez. Aí vai pro inferno, porque não acredita mais em nada. Os abomináveis, os assassinos, aos impuros, os feiticeiros, aos idólatras. E todos os mentirosos, parte deles cabe o lago que arde fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Se eu estiver mentindo pra você, eu vou pro inferno também. Tá bom? Mas eu não tô não, porque tá escrito aqui, ó. Foi o Messias que mandou, Apocalipse, Messias que mandou. João escreveu o que o Messias mandou pra gente, o nosso pai mandou pra gente. Mais uma vez, quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte deles lhe cabe ao lago de fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Quando você vê aqui, covarde, pessoas que fogem da verdade, covarde, não entra no reino do céu, incrédulos, abomináveis, impuros, feiticeiros, você está vendo que aqui está falando de quase todas as religiões. Idólatra, idolatria não é católica, idólatra, não. Você adora sua mulher, fica aí, você é minha carninha, meu sangue, vai pro inferno, meu filho. Porque a nossa carne, nosso sangue é o Messias. Adão disse que a carne dele era o sangue dele, era Eva. E aí, quando Adão foi tentado, não caiu. Mas Eva foi tentada, aí caiu. Quando Adão viu que Eva tinha cometido o pior erro da vida dela, Adão ficou com medo de perder Eva, aí pegou e comeu o fruto também, caiu todo mundo. Adão pensou, ai, ela é minha carne e meu sangue, Deus vai matar, o nosso pai vai matar ela. Aí o Adão ficou com medo, comeu também. Porque ele poderia ter dito assim, ó, Eva, nosso pai falou para não comer. Você comeu, agora é problema seu. Resolve com ele, eu não vou comer não. E aí Adão fez o quê? Porque a mulherzinha dele era o carne e sangue dele, comeu. Não é o que vocês estão dizendo na internet aí? Seus hipócritas. Nossa carne, nosso sangue é nosso Messias.
Enquanto a gente se alimenta da carne do nosso sangue dele, a carne do sangue dele, a gente vira o corpo dele, a gente tem que partir o pão com nossa mulher, com nossos filhos, com parentes, todo mundo, para que eles sejam a carne do Messias, não a nossa, que nós somos podres. Hipócrita. Aprenda o que está falando. Vocês me irritam. E o pior, que eu tenho que ficar consertando as coisas que vocês fazem. As pessoas vão assistir os vídeos seus aí, eu tenho que ficar explicando para eles que vocês estão falando é baboseira. Ficam falando um monte de asneira. E aí se torna pior do que o cão, do que os cães. Porque os cães estão lá e já sabem que estão perdidos mesmo. Mas vocês ficam se tornando pior do que os cães aí, igual o nosso pai disse, que está a ponto de vomitar a igreja de Laodiceia. Laodiceia não é só um sistema religioso não, são vocês também, que ficam na internet aí, fazendo juntamento solene, um elogiando o outro. Isso aí, nosso pai não suporta. Faça a sua obra, parta o pão. Nosso Messias diz, eu não aceito elogio de homem. Ele deu um exemplo pra gente, para não ficar aceitando elogio de ninguém não. Nós temos que fazer nossa obra, partir nosso pão. Porque quando nós partir nosso pão, nosso galardão está se juntando lá em cima, o nosso tesouro está juntando lá em cima. Quando porém, de novo, o julgamento do Messias. Apocalipse 21, versículo 8. Quanto porém aos covardes, não entram no reino do céu. Incrédulos, não entram no reino do céu. Abomináveis, não entram no reino do céu. Assassinos, não entram no reino do céu. Impuro, não entram no reino do céu. Aos feiticeiros, não entram no reino do céu. Aos idólatras, não entram no reino do céu. Aos mentirosos, não entram no reino do céu. Todos esses vão para onde? O lago de fogo e enxofre, o inferno. Continua. Outros que não vão entrar no reino do céu. Apocalipse 22, 15. Fora ficarão os cães, pastores evangélicos, padres, espíritos, todos eles estão fora, não entram no reino do céu. Feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras, e todo o que ama a prática da mentira. Se você está lá no sistema religioso, está vendo que é mentira e você adora, você ama o seu pastor, você ama a sua igreja, você não ama o nosso Pai, você não ama o Messias, você ama a igreja de concreto. É isso que você ama, tá vendo isso aqui? Você ama a igreja de concreto, você não ama o nosso Pai, você não ama o nosso Messias. Porque quem ama o nosso Pai, ama o nosso Messias, entende que ele disse, eu não habito em templos feitos mão de pedra, de homens, ele não habita em templos feitos mão de pedra, ele não habita. Ele disse, e muitos profetas apanharam, morreram por causa disso. Nosso Pai não habita em templos feitos mão de homem, de pedra, não habita. Ele habita no seu corpo. Deixa de ser hipócrita. Mas você adora ir no sistema religioso, não tem o que fazer em casa, aí vai lá pro sistema religioso, bater palma, aleluia, e aí dá mais dízimo.